nessa edição da TV Espaço Mulher. É uma edição festiva, hein, pessoal? 250 edições, não é para qualquer um, né? A gente diz que fomos os pioneiros aí de criar entrevistas na internet, enfim. Tem gente assim, ela diz, mas não prova. Tá aí, gente. É nossa edição festiva, esse povo querido, maravilhoso, esse pessoal inteligentíssimo, né? E hoje estamos aqui com uma alegria, uma honra mesmo, né? A professora mestra Cacilda Aparecida da Costa Paranhos. Ela vai explicar um pouco para nós as formações, né, que ela tem profissional, atuação acadêmica, também das atividades que ela tem como militante, né? Ela é uma pessoa com atividade social muito grande, então eu vou fazer em duas etapas essa pergunta aí, e vamos acabar aprendendo com ela, né, como é que ela consegue desenvolver tantas atividades ao mesmo tempo, essa organização dela, político, social e profissional, né? Acho que ela é um poço de sabedoria aí para nós. E vamos estar conversando sobre a COP27, tá bom? Professor, uma grande alegria, uma honra também, né? E sei que a senhora teve que interromper suas atividades para ser simpática aqui no projeto. Agradecemos muito, né? Deixa aí para os seus cumprimentos e destacar, assim, o que quiser, principalmente das suas atividades profissionais, tá bom? É muito gratificante estar novamente, né, fazendo esse papel que é muito importante, a atuação de vocês, levar a comunicação para todos, né? Então desejo energias positivas para todos que vão estar tendo a condição e possibilidade de ver isso, e agradecer a Deus, né, por nós estarmos bem, com saúde, e que todos deveriam valorizar cada momento, né, principalmente nesse país onde a gente tem tantas diversidades. Bom, vamos tentar dividir. Quem não escutou anteriormente sua apresentação, vamos dizer, profissionalmente, a senhora é professora e me parece que trabalha na área também de auditora, em algumas áreas da informática, que pode explicar para o pessoal, certo? E, ao mesmo tempo, a senhora tem as áreas digamos assim, atuando no meio ambiente, né? São uma categoria, e mais a outra área social, que a senhora se dedica a pessoas que tenham algumas dificuldades sócios aí de convivência, de habitação, são pessoas idosas, doentes, enfim. Dá para dividir assim esses três bons momentos da sua vida para a gente aprender? Então, na realidade, eu atuo em várias vertentes. Eu costumo dizer que eu planto a semente e depois só acompanho a colheita, né? Porque, graças a Deus, a maioria são frutíferas. Eu, professora universitária, né? Tenho, na realidade, no meu currículo, 12 disciplinas que eu estou habilitada a fazê-las, e teve época de estar fazendo 8 delas, e todas na área social, na área de organização, né? Eu sou administradora de formação, fiz várias pós, inclusive na área jurídica, na área de serviço social, na área de comunicação, e isso me deu essa possibilidade desse leque. Eu sou muito feliz em poder ser eu brinco que eu vou lapidar diamantes todas as vezes, né? Meus alunos, eles ganham um toque de qualidade de vida, ou de humanidade, né? Eu falo que eu tenho um desafio grande, sempre tive. Eu dou aula numa faculdade de tecnologia, onde esses futuros profissionais visam muito a questão técnica, a questão financeira. E eu dou as disciplinas de humana. Eu falo que é da murro e ponta de faca, entre aspas. Só que Deus é tão poderoso que, e do outro lado, eu vou para uma universidade que é totalmente humanizada, né? A Salesiano, né? A Unisal, uma universidade onde permeia também a questão normal de administração, mas com um foco maior nos seus cursos em RH, né? Tem serviço social, tem terceiro setor, e todos os cursos de economia, né? Administração, e isso faz com que eu consiga ter um equilíbrio, né? Eu falo que o gap que eu tenho quando eu estou em TI, eu ganho quando eu estou na área de humanas, né? Com ênfase em humanas.
A senhora faz um trabalho Sim, sobre as pessoas idosas. Como é que é esse? então, eu atuo em 3 pastorais, né? Vinculado a uma igreja, a questão, né, econômica, social e educacional e religiosa. Costumo permear todos esses meandros, independente de credo, né? Eu brinco que eu não sou, eu sou espiritualista, né? Eu respeito todos os credos. E como estou dentro de áreas bastante ecléticas, né? Há necessidade dessa jogo de cintura. O que eu faço, dou curso de capelania hospitalar, né? E hoje o Ministério da Saúde tem uma determinação das práticas integrativas, onde você busca lidar com as pessoas que estão em momentos críticos da sua vida, né? Uma doença, normalmente um câncer ou uma questão renal, que é a hemodiálise, né? Então, nós vamos até essas pessoas, né, para amenizar um pouco essa questão de dor, né, de sofrimento. Muitas vezes as pessoas estão desacreditadas em tudo, né, e às vezes até em Deus. Então, é esse resgate que a gente faz. E, do outro lado, eu sou da pastoral do idoso. Eu dou aula, uma das aulas que eu dou são o Estatuto da Criança, do Adolescente e do Idoso, né, eu dou pessoal de direito, o pessoal de serviço social, o pessoal da área que trabalha essas questões. E isso eu vejo que eu consigo, né, ter uma penetração boa e uma ação, porque eu também sou mediadora e conciliadora do Tribunal de Justiça, o que me faz, diariamente, nas audiências, me deparar com o abandono de incapaz, né, que acontece com os idosos, os filhos colocam lá numa ILPI. ILPI é, hoje, né, a denominação que se dão aos asilos. Há quem diga que asilo é pejorativo, mas o ILP não muda muito, porque é a instituição de longa permanência do idoso, né? Continua sendo muito, porque, infelizmente, muito desses lugares é um depósito de idoso, porque a pessoa vai lá, deposita o idoso, paga mensalmente, às vezes muito simples, porque tem organizações, né, ou ILPIs, que tem vínculo com o Estado. Então, às vezes, a remuneração ou é gratuita ou remuneração muito pequena. E aí a família alega que já estou pagando, né? Só que eu costumo dizer para eles, né, antes de buscar uma atuação, porque eu quero atuar, um cara que abandona a mãe, né, os filhos, né? Às vezes tem 5, 6 filhos e ela está abandonada. Abandonada em termos de não ter visita, de não ter um apoio, né, respaldo, de não ter um interesse. Eu vou em alguma instituição, eu olho o dossiê do idoso, faz 5 meses que não tem visita. Né? E aí eu falo, nossa, acho que ela não tem ninguém no mundo. Não, tem 3, 4 filhos, né? E aí a gente tem que intervir. E estando lá no tribunal, eu sei os caminhos legais. Então, isso facilita, né, fazer com que as pessoas... É triste, né? Você ter que cutucar uma família para ir lá se dedicar alguns momentos, porque a gente fala uma visita por semana, né? Não precisa ir toda hora, todo dia. Mas tem gente que não tem visita há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, isso me incomoda muito. Do outro lado, a questão de buscar uma acolhida para essa pessoa, né? Às vezes, eu já tive cada pessoa que quer amputar a perna, né? E aí fala, as meninas falam, você que é firme, forte, né? A gente tenta ser o máximo, mas se levar uma pessoa para amputar a perna assim, emocionalmente muito triste. Mas a gente tem que ser forte, né? E porque vai cortar um mal. É o que eu digo, falei, olha, vai ficar sem a perna, mas vai ter vida. Ao passo, né? Então a gente tenta o mínimo de a sensibilidade para essa pessoa, encarar isso com menos trauma, né? Porque traumático sempre é qualquer ação. Do outro lado, a questão de violência doméstica, também estou dentro, né? Em 2000 eu fiz a tese A Palmada de Zego Duca, lá no Laboratório da Criança da USP, e foi muito legal, teve uma abrangência boa, né? Virou lei muitos anos depois, mas a gente plantou a semente, né? Eu brinco que a semente é plantada. E aí trabalho na área eu faço orientações, né? Na área metodológica, das pesquisas de TCC, trabalho de conclusão do curso, ou então um mestrado, um doutorado, eu cuido da parte metodológica.
eu vou orientar, né, dependendo da metodologia, tem às vezes a área de saúde é Vancouver, uma metodologia bastante crítica, e as pessoas têm uma dificuldade, né, então eu oriento, né, esse pessoal, e fico muito feliz, porque como eu dou aula de marketing para as pessoas, eu faço com que eles se preparem para a apresentação, porque muitas vezes eles sabem muito, né? Eu, por exemplo, tenho muitas pessoas organizações, que a pessoa já está atuando naquela área. O tema que ela decidiu fazer como tese é a vida, é a prática diária. Mas ele não consegue colocar em moldes, né, onde ele possa sintetizar e mostrar a importância que tem aquela tese que ele está defendendo. Então, eu falo que eu sou muito feliz em poder estar assim, eu falo desde os mais simples, né, aos mais requintados, e ter condição de jogo de cintura para atuar nessas duas áreas, área tanto humana como na área. É muito interessante observar todo o seu entusiasmo, né? Eu acho que é assim a palavra que lhe define, né? Como ser humano é a mãe entusiasta, né? Da vida, das Sim. coisas, da obra social. Mas quem não teve oportunidade ainda de conhecê-la, né? A senhora também é uma grande defensora das questões de direitos humanos aí, como estão vendo, mas também da questão do meio ambiente. E eu já vi a senhora falar a respeito, né, das ODS, né? Já tivemos uma gravação aqui referente. E agora o mundo, né, se prepara aí como um evento mundial da Organização das Nações Unidas. Eu digo carinhosamente, se chama COP 27, né? E já estamos lá com a nossa deputada federal atualmente, né, ex-ministra do Meio Ambiente, a doutora Marina Silva, né, já foi senadora e vem sendo premiada, reconhecida por várias lideranças mundiais, né, nessa defesa do meio ambiente. É muito difícil separar Marina de meio ambiente, né? E, então, a senhora também tem uma grande defesa dessa questão do meio ambiente, né? E o que a senhora diz neste momento, né, pensando em termos de Marina, sendo abraçada, né, por autoridades mundiais. Aliás, quando o pessoal procura na Wikipédia, vai ver quantos prêmios e homenagens mundiais ela recebeu, né? Acho que hoje, assim, poderíamos dizer que ela é o sinônimo da defesa do meio ambiente, né? E que pena que é uma só, e que pena que a senhora é uma só também agora, né? Mas temos que somar. Então, para quem não sabe, se a senhora puder resumir, né, qual é a diferença para quem é leigo, né? Que são essas metas do milênio em defesa do meio ambiente e agora esse mega evento mundial, que é a COP27. O que a senhora dizia para as pessoas que são leigas, né? Na realidade, hoje, a ODS ela é um fruto, né, de uma série de atividades que ocorreram quase que décadas. Começou com a Carta da Terra, depois vieram as metas dos milênios, e em 2015 resultou nas ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, porque toda essa caminhada anterior demonstrou que não basta só a sustentabilidade, né, do meio ambiente, mas de um todo, para que haja realmente ações globais que possam estar nos afetando, né? E a gente tem assim que os países que menos poluem são os que mais sofrem, porque eles não poluem, mas eles recebem também todo esse contencioso que existe de degradação ambiental. Então, se existe um terremoto, ele vai ser também abalado, mas ele preservou. Então, por isso a questão macro, né, de pensar globalmente, né? E hoje em dia a gente fala, pense globalmente e haja localmente. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Os ODS têm esse objetivo. E tudo isso ocorre nas reuniões, nas COP. Agora, a COP 27 é porque é uma reunião, né, de um congresso que várias pessoas em todos os países são chamados a vir participar e relatar os seus feitos. Então, existe, assim, toda uma metodologia muito séria, muito criteriosa para você chegar lá. Eu moro em Guarulhos e eu fiquei muito feliz ontem em saber que uma iniciativa de Guarulhos
e eu sou coordenadora dos ODS, estou, né, coordenadora dos ODS em Guarulhos, foi colocado nesse evento, na COP, e apareceu como, né, um feito positivo, né, que foram um grupo de jovens, inclusive, e várias mulheres, né, que hoje em dia eu falo que as mulheres estão protagonistas, né, e isso é muito positivo para nós, porque tanto eu como você, nós somos, né, pessoas que estamos em prol a melhorar esse mundo, porque não adianta a gente pensar só em ter, né, a gente tem que pensar em ser, porque quando você pensa em ser, você está permeando todos os âmbitos, né, que a gente vive e convive, né, e a convivência que é o X da questão, né, porque viver é fácil, o triste é conviver, né, viver com tudo o que está acontecendo. Muitas vezes você tem práticas saudáveis, mas recebe o reflexo daquelas que não são saudáveis, feitas por outras pessoas. Por isso eu digo que disseminar o conhecimento é muito importante, porque as pessoas falam, eu quero sensibilizar, eu quero, mas se você não disseminar, não der conhecimento, por isso a educação é essencial, né? É a base de uma sociedade, a educação, e a gente tem que ter ele como primária, né, essa ação. Eu digo que ser educadora, para mim, é muito nobre, né? Eu me vejo assim. Então, da Carta da Terra, a gente foi para os ODS. Os ODS, agora, foi em 2015 que ele foi startado, e todos os países membros da ONU estiveram décadas estudando e definindo, e chegaram à conclusão que 17 objetivos de desenvolvimento são necessários. E agora, permeando um todo, globalmente, né? E foram demarcados programas, os processos, os projetos, né? A rotina que faz com que todas essas metas sejam cumpridas. São 17 objetivos, mas tem objetivo que tem 20 subitens, tamanha necessidade de intervenção. E aí a gente fala que a COP, ela vem falar um pouquinho do planejamento estratégico global, o que cada um está sendo feito, né, e o que a gente mostra. Nessa COP teve muita coisa legal, né, o Brasil foi como destaque em algumas atividades positivas e negativas. Nós temos a Marina Silva, que foi como na realidade, nossa representante, né, eu falo que ela é verde desde que nasceu, né, porque ela é oriunda do Nordeste, de áreas com dificuldade também, de tudo para plantar, porque tem muita seca, então há necessidade de todo um olhar adequado, e ela veio dessa base. E ela, uma coisa que eu admiro muito, e falo que ela, né, é um espelho para a gente, é a simplicidade, a constância de princípios, né, a evolução desses princípios. Não é uma pessoa que um dia está lá, outro dia está aqui, ela sempre foi verde, né, e respeitou isso sempre. Então, não é aquela Maria vai com as ostras, né? Maria vai com as ostras, eu brinco. Porque, na realidade, ela manteve os seus princípios e só foi crescendo, né? E hoje ela está lá como exponencial, é muito orgulho para a gente tê-la, né? Independente de partido, né? Tem pessoas que falam, mais isso, mais aquilo. A questão climática não requer partido, ela só requer união, todos de mão dada, para que a gente tenha sustentabilidade e deixemos o legado para as futuras gerações, né? Então, a gente fala que os ODS, ele busca humanizar os caminhos, né, para que a gente tenha condição de dignidade e principalmente, ter ambições compartilhadas, né, para que a gente tenha esse futuro maravilhoso. Então, porque não basta só o Brasil cuidar do seu pedaço, porque as interferências ocorrem macro, né, de forma macro. Então, tem que ver isso. E os objetivos, eles têm um tempo, né, de 2015 a 2030. Então, nós já passamos 7 anos e poucas coisas foram realizadas. Alguns países um pouco mais avançados estão na linha de frente, mas países, né, o Brasil principalmente, né, que é a nossa casa-mãe, está deixando a desejar, né? Muitas coisas estão passando e não estão acontecendo. Outras acontecem e não são divulgadas. Eu costumo dizer isso, eu dou aula de comunicação, eu falo, gente, quem não se comunica se estrumica, literalmente, né? Porque, por exemplo, eu estou em Guarulhos e tem muita coisa acontecendo, mas não tem relato, né? Não tem metodologia. As pessoas não sabem
metodologicamente, como deve se portar e colocar, porque nós temos uma pastinha dentro das ODS, tem a pastinha do Brasil lá na ONU. Então, a gente tem que usar a metodologia e colocar lá na ONU, falar, ó, Guarulhos está fazendo isso, Vila Maria está fazendo isso, Paraná, né, tudo que está pipocando, e tem bastante coisa, mas não é colocado. E nós temos ainda uma dificuldade, né, alguns países, de regras e controles. Então, a gente vai fazendo, não tem nem, às vezes, um descritivo, né? Então, eu sou auditora também, então, uma das áreas que eu atuo, porque meio ambiente, porque eu sou auditora líder de 14 mil, que é a legislação do meio ambiente. Só que agora também, dentro dessas atividades de certificações, a gente tinha que fazer a 9 mil que é processo e a 14 mil que é meio ambiente. Agora juntou tudo, né? Chama ESG. Então, na realidade, a gente tem hoje a questão de meio ambiente, a questão de sustentabilidade e a questão de governança, que é o todo mesmo, é coroar, né? Desde o começo até o fim, é um PDCA, né? Planejar, executar, controlar e rever melhorias contínuas. Então, não adianta fazer uma ação e deixar ela morta, ela tem que ter sempre sustentabilidade. Então, para isso, né, eu digo assim, que da Carta da Terra, onde ele buscava principalmente justiça social e econômica, respeito, né, à cidadania, integridade ecológica, tem gente que quando você fala ecológica, né, não sabe nem o que é essa palavra, qual é o que na essência, né, e principalmente democracia e não violência. O último item, né, o 17º, ele fala o sétimo objetivo, ele fala de paz, justiça e instituições eficazes. Então, a paz começa dentro da gente, mas a gente tem que disseminar isso em todos os ambientes que nós estivermos, não é? Ver uma coisa errada não pode ser omissa, né? Com humildade, porque às vezes o outro não está preparado, você tem que avisar, não é por aí, vamos dar uma olhadinha nisso. E a COP vem assim como sabe, a pausa para ver como estamos, né? E ela vai acontecer, e isso é um toque na cuca. Olha, você fez, mas parou. Olha, você não fez. Olha, você fez pela metade, né? Onde você escreveu tudo isso? Então, a missão nossa, enquanto coordenação de ODS, é exatamente isso. A gente, como se a gente tivesse assim, olha, eu te mostrei a metodologia, mostra aí como ficou. Ah, ficou legal, vamos postar, né? Mas para isso tem que ter evidências objetivas, que é a matéria-prima, né, mais essencial. Então, eu fiz, mas isso não vazou, tem um relatório, tem um começo, meio e fim, foi checado, como era, como ficou. Essa é a grande dificuldade. A COP traz isso, né? E o que aconteceu? Os eixos ficaram assim, pessoas, né? Lembrar de pessoas, a dignidade disso, a prosperidade das ações, as parcerias e o planeta como um todo. Então, é assim, um PDCA também, um fluxo. Tudo isso vai dar um planeta sustentável. E sustentável para todos, né? Dependendo da área ou não. Então, o que ficou? A COP vai cuidar dos ODS. Os 11 primeiros, eles estão voltados para a questão social, a dimensão social e econômica. Os 11 primeiros ODS, né? Acho que eu poderia até falar um pouquinho deles, só para mostrar que é tão importante, tão importante. Depois, esses 11 divide 12, 13, 14, 15, que fala pelo consumo adequado. Uma coisa que eu falo nas palestras é assim, uma calça jeans gasta 5 mil litros de água para fazer. Eu brinco, quantos litros de água tem no seu guarda-roupa? Né? E tudo, o copo descartável, né? Quanto que isso? Hoje em dia, olha, garrafinha retornável, copo retornável. Não dá para pensar né, em tudo, eu vou cuidar de mim, eu posso ter 10 copos, não é necessário, né? Então, mudar é uma metanoia, nós vamos mudar de pensamento, e é difícil, mas é possível. Eu já consegui, assim, na minha família, no meu entorno, né? Eu sou do lixo zero, o lixo zero também é
uma instituição, né, que visa disseminar o conhecimento. Então, eu sou palestrante de lixo zero nas escolas, em condomínios, né, e em geral. O que é isso? É mostrar que precisamos ter efeitos e minimizar o consumo, né? Evitar produto que tem embalagem plástica, evitar comprar aquilo que a gente tem que, os potinhos, vamos reutilizá-los, né? Dar outra dimensão para eles, outra vida, porque cada potinho são centenas e milhares de água para fazê-lo. Então, se a gente for minimizar, né? Outro dia eu quase briguei lá dentro de um instituto muito bom de análises clínicas, porque era para fazer ultrassonografia e o moço tinha que tomar 8 copos de água. Pois ele, de cada 5 minutos, ele ia lá e usava um copo. Eu usava um copo. Eu falei, gente do céu. Aí eu falei, moço, mantenha um copo, porque daqui 5 minutos você vai usar de outro, né? Ele ficou bravo, né? Depois eu falei para a menina, seria legal você colocar aí, por favor, reutilize o seu copo, já que você vai usá-lo meia hora, 5 vezes, né? Ela falou, não pode, não pode, senão eu vou falar que a gente está economizando, que a gente é pão duro e vão trocar a nós. Então, né, a questão da consciência. E a Eu creio COP20. que é uma questão também, professora, de formação, né? Eu Sim, percebo muitas coisas que a gente está passando e ultrapassando. As atitudes das pessoas hoje, elas pensam que elas estão demonstrando coragem, força, sei lá, que elas são poderosas, mas elas não estão vendo, às vezes, todo o ridículo que elas estão fazendo, ferindo as leis, inclusive, né? A gente sim. que já tem um pouco mais de conhecimento, vê toda aquela situação que a pessoa está até querendo fazer um desaforo para a gente, e você pega lá e classifica assim, tem 3, 4 crimes que a pessoa está cometendo. Pois é. Eu creio que o grande problema que nós temos no Brasil hoje, eu digo que é a ignorância dos próprios direitos e dos próprios deveres. Uhum. E quando nós tivermos, acho que tem que ser uma obrigação, tá? Todos os candidatos e candidatas trabalhar com as suas frentes, treinando elas para a Constituição, tanto a federal, Declaração dos Direitos Humanos, né, pelo menos os básicos, as constituições do Estado e até o município tem. Quase Uhum. apanhei um dia que eu disse que tinha as outras constituições. Né? Então, nós temos muitas coisas assim que até pessoas que estão num certo destaque na sociedade, elas têm uma ignorância, analfabetismo, podemos até dizer, sociopolítico. Tá? E essa questão socioambiental, ela vai entrar no quê? Nessa condição, né, humanitária, essa que está faltando bastante no momento. É cada um por si, como a senhora disse, eu pego não sei quantos copos, boto não sei quantas vezes no lixo. Né? Eu cozinho 15 quilos de macarrão, depois eu não quero porque eu não gostei, boto num saco, jogo na calçada. Os cachorros vêm rasgam, não sei o quê, entendeu? Então, é uma ignorância, me perdoe a palavra quem não gostar, mas Não. quando uma pessoa conhece alguma coisa, ele é ignorante. Ele só é sábio na hora que ele aprendeu algo e está praticando, ou não. A senhora que é uma Sim. especialista aí, né? Então, se alguém quer ser tratado com respeito e dignidade, começa fazendo isso para os outros, né? Quem não gosta de me reconhecer por aquela pessoa educada, ela é polida, ela trata bem todo mundo no grupo, ela não é? Ela está lá cuidando da vida dela, está fazendo esse negócio. Não. Isso mesmo. Hoje, nós estamos hoje numa situação descartável, e inclusive a pessoa Do olha pessoal. para outra, transforma no objeto e descarta, quer dizer, faz uma pontinha e joga no lixo. Então, a situação hoje, eu acho que está mais, não sei a senhora aí, falando em termos de todos os objetivos da ONU, falando na nossa sagrada declaração internacional, né, da ONU, que está de comemoração agora, 74 anos, não é para ninguém que desconhece. Ela está sagrada dentro da nossa Constituição, gente. A nossa Constituição reafirma coisas da Declaração de Direitos Humanos. O que é o artigo 5º, né? Se não toda uma ratificação de forma compreensível para a cidadania, né? E não Sim. adianta, quer dizer, eu acho que temos, na verdade, ainda hoje, conversando com uma outra pessoa, a impressão que dá é que estão todos doentes.
Não sei se é uma doença sociopsicológica ou é psicológica, social, vou inverter a situação, né? Mas, Sim. então, do descartável, como a senhora está dizendo, da embalagem, as pessoas passam a fazer toda uma continuidade, né, de atos e fatos sem pensar. E não intrometendo em partidos, em políticas e em governos, né? Um fato atual que a gente está vendo no momento é o envolvimento de vários jovens, né, usados aí, utilizados para os protestos, enfim. E a senhora é uma grande defensora de direitos humanos também. E é isso, gente. Essas crianças que ainda nem trabalharam, muitos foram Uhum. justiçados como bandidos, violadores, uma porção de outras coisas, né? Não estavam com carros que não provavam que era deles, né? Isso, a gente nem sabe que estava lá, né? E, enfim, esses meninos, diríamos assim, né? Porque tem 20 e tantos anos que já é um homem feito, né? Muitos não têm político ainda. E o que a gente viu? A gente viu todos cadastrados como baderneiros. E Sim. você RG dessas crianças, eu diria assim, sociais, né, sociopolítica, elas estão registradas como baderneiras. Isso vai pesar na vida, que a senhora trabalha também com a área de empregabilidade, enfim, treinamentos, né? Acho eu que vai pesar na hora de um trabalho, vai pesar na hora que vai fazer uma inscrição à universidade, um concurso. Aqui vai pesar no Brasil ou não. Ela vai estar registrada como alguém que participou de uma moderna. E agora? Isso é Isso muito crítico mesmo. isso, né? Isso é muito crítico, né? Eu vejo, eu também faço seleção para algumas empresas e a rede social mostra muito o que a pessoa é. E já tive caso de eu ter uma candidata adequada para as áreas, né? E o recrutador da vaga disse que não, porque ele tinha visto a rede social dela e ela tinha nos seus grupos lá você tem afeições ou atividades, um grupo de pessoal do crime, de drogas. Então, se ela tem como simpatizante esse grupo, aí eu disse, mas a impressão que dá é que ela não tem, não tem essas condições, né? Não é uma drogada, ou não é, pelo menos todo período, sim, mas só o fato de simpatizar com o grupo foi suficiente para ele não aceitá-la. E aí eu passei a ser mais crítica ainda nas seleções. Eu já sou bem crítica, mas agora mais ainda. E é triste porque é massa de manobra, né? Não é uma coisa consciente. 95% disso, ele nem sabe o que está fazendo. Ele está indo na onda. E isso é muito triste, porque parece aquele marionete, né? Que é para as pessoas, ó, para Isso, lá. eu diria até assim a preocupação maior, né? Porque a gente é mãe, a senhora é mãe, né? Sou Sim, avó, já estou passou da adolescência, meu neto. Então a gente fica olhando assim como que vai ser a vida deles, que já vai chegar uma hora que eles vão ter que trabalhar por conta própria, né? Como a senhora está dizendo, vai ter que passar por uma seleção. Enfim, o que estão colocando? Ninguém explicou nada, né? Mas eu gostaria que a senhora provavelmente também saber o que estão colocando, né? Porque estão sendo todos investigados. E sim. estão investigados como? Eles fazem que tipo de participação, quadrilha, o que está entrando no CPF RG deles, né? E o que é, e que crimes que estão cometendo, de repente, está sendo colocado lá. Sim. E eu acho que os homens que forem sábios, porque um dia já foram jovens, meninos aí, garotões da idade daqueles ali, poderiam voltar para dentro deles e dizer o que aconteceria com eles naquela idade se tivessem participado, que homens aí poderosos botaram eles lá. Quando eles forem arrumar um trabalho, for casar, for viajar, fazer um curso, tá? Se isso que aconteceu aí não foi organizado, os garotões. Uhum. Tudo isso É, conseguiu perceber o crime que cometeu contra essa juventude toda ou não? Né? O que sim, faz agora? na realidade, as pessoas hoje estão sendo muito manobrados, né? Eles acabam sendo frágeis na questão de princípios. Uma das coisas que a gente, enquanto educador, coloca
Eu nunca alfabetizei, nunca fiz nada, mas as famílias, elas delegam, né, muito cedo. Eles acham que a escola tem que cuidar dos filhos, que a escola tem que fazer alguma coisa, ou terceiriza a educação do filho dele por uma pessoa muito simples lá dentro da casa. Eles querem pagar barato para babá ou para a pessoa que cuida dos filhos. E aí a seleção não é criteriosa muitas vezes, e essa pessoa é que vai instruir o filho dela. Então, eu brinco assim, a base da pirâmide tem que ser muito sólida. Né? Delegar a educação do seu filho tem que olhar a escola, tem que olhar os princípios dos donos da escola, quem frequenta essa escola, e, consequentemente, a mesma coisa a base para cuidar dos filhos. Né? Onde que ele está, a pessoa que está cuidando, qual o princípio dessa pessoa, como que ela pode agregar algum valor para o meu filho, né? É muito sério. Outro dia eu vi um menininho muito pequenininho falando um palavrão enorme. Aí eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Aí a mãe falou assim, pois é, deve ser a fulana que fala isso durante o dia. E eu fiquei com uma vontade de dizer, pois é, que só está esperando para não trocar essa pessoa ou levá-la. Às vezes a pessoa não tem condição financeira, mas leve ela a estudar, motive, né? Fala, olha, vamos lá, eu te ajudo lá no EJA, né? Você paga condução a mais, se precisar comprar um livro, eu te ajudo, que é fazer a base, né? Mas o importante é assim, que as pessoas se espelhem em pessoas, né, 100%. Por exemplo, a nossa Marina, que a gente estava falando, né? O quanto que ela tem os princípios arraigados, ela sempre está, né? Ela foi eleita em 1990, depois ela, né, teve várias atuações, sempre muito bem coligada, sempre fazendo parte, né, atuando na área social, mas sem perder, né, o veio do contexto geral. E ela é uma pessoa que veio muito simples, né? Veio do Nordeste, ela teve dificuldade para chegar lá, para estudar. Ela fala que ela tinha que percorrer quilômetros e quilômetros para chegar até a escola, muitas vezes chegava quase sem fôlego, mas ela tinha como objetivo, né? E quando a gente tem um objetivo definido, isso nos motiva. Então, hoje eu vejo os jovens assim muito, né? Por exemplo, na faculdade de tecnologia, às vezes a maioria dos trabalhos são por projeto, né? Então, eu vou, sei lá, um banco me chama para fazer o projeto de TI, participar daquele grupo, e depois acabou, encerrou, você vai para o próximo. E muitas vezes a pessoa, quando ele vai fazer um currículo, eu também faço isso, eu sou voluntária em vários lugares, dando aulinha de como enfrentar como passar por uma entrevista, como se portar nas reuniões, o que dizer, o que não dizer, né? Aquelas coisas assim. Porque muitas vezes a pessoa tem um potencial, ela não, mesmo não sabe. E quando às vezes chega, eu comecei há uns 10 anos atrás, eu falava que era coach universitária, porque eu pegava os meninos, meus alunos, e mostrava para eles né, um plano de carreira, né? Eu dou aula de plano de carreira. Então, muitos não tinham claro. Então, às vezes eu dizia assim, você está fazendo a faculdade? Está fazendo algum curso? Ah, estou fazendo música. Falei, ah, que legal. Será que não seria interessante você fazer né, a linguagem X, que está dentro do seu escopo de trabalho, para que você agregue valor, para que você tenha um diferencial, não seja mais um, né? Porque tem cursos que você joga uma moeda, cai na cabeça de um, né? Porque todo mundo foi lá, e quando eu falo, vamos fazer o seu currículo, eu falo, tá, o que você sabe fazer? Eu falo, Então, tá, eu acho que a senhora está abrangendo, né? Por isso que eu fiz essa pergunta no meio do caminho, não tão propícia, mas sim, necessária, né? Porque a senhora é uma educadora de primeira linha, respeitada no mundo inteiro, né? Tanto que está falando sobre atividades aí também que estão envolvendo a ONU, né? sim. A sua humildade, digamos assim, com toda a sua formação, de reconhecer a Marina, né? Porque Ah, ela é realmente a nossa, digamos assim, a maior representante internacional hoje. Que a gente tem, quem duvida, pega no Wikipédia e vai ver, e outros currículos e outras reportagens. Eu desafio todas as mulheres que tenham recebido todas as referências mundiais, a acolhida mundial. Estamos aqui conversando e ela está sendo seguida por autoridades no mundo inteiro. Né? Tem mulheres indo na rua e muito legal. né? E ela está lá, né? Então acho que a senhora usou muito bem o exemplo e exemplo para os jovens, para as Sim, moças, né?
Aí É. falam, não sei o quê, não estou falando política de ninguém aqui, mas quantas pessoas com pouco estudo, que depois, como a senhora disse, foram fazer exames complementares, foram fazendo cursos, vão aprender idioma, né, o comportamento de ser líder e tal, e atingiram tópicos que hoje outros estão invejando, né, para Uhum. conquistar o que ela quer, e já estamos falando de objetivos de desenvolvimento sustentável, também a sociedade precisa se desenvolver, né? Nós Uhum. precisamos dos meninos. Quem é que vai Sim. corrigir essas crianças que agiram como crianças, motivados por alguém que até deve ter dado alguma condição para eles? Esses cidadãos, eles vão pagar os estudos deles agora, vão dar emprego formal para eles, vão ensiná-los a se comportar socialmente, politicamente. Quais são as instituições do país que vai pegar quantos milhares? Para mim parece que tinha milhares de jovens ali, tá? Eles aqui porque estão motivados a receber dinheiro, né? E a estranheza, que perdoe todo mundo, mas estou falando como uma mãe, como uma avó, e também uma profissional treinada, né? Eu fiz políticas e estratégias nas Forças Armadas em 1994, sou considerada cidadã de segurança nacional, pelo menos formam a gente. Eu me pergunto aqui, os nossos jovens, os nossos futuros pais, esses meninos vão se tratar como daqui para frente? Quem vai cuidar deles? Quem vai dar educação política para eles? Quem Uhum. são líderes, são guerreiros. Mas como é que Uhum. a gente parar esses jovens agora para não ficarem com o nome deles apontados, né, como se fosse alguém que fez uma grande baderna, mas quem organizou foram muitos homens velhos, idosos e cheios de problemas pessoais aí, né? E como? Eu estou falando aqui com uma educadora, estou falando aqui com uma desenvolvedora de projetos, né? Uma pessoa respeitável, inclusive trabalhando, né? Porque quando fala de desenvolvimento sustentável, os povos, as pessoas, as crianças, os jovens, Uhum. desenvolvidos de uma forma sustentável também, não é ser usados, feito um objetinho lá, um brinquedinho, e agora vamos botar tudo no lixo, né? Eu acho que cabe aqui nós duas, como Espaço Mulher, na sua presença como uma grande educadora, né, responsável socialmente, sabe avaliar, né, todo esse trabalho das Nações Unidas. A senhora é um exemplo para todas nós mulheres, ainda jovem, né, a senhora não é uma pessoa idosa, né, mas está aí trazendo a sua contribuição. Cada entrevista a senhora sempre deixa, né, mensagens construtivas. O Brasil precisa de mulheres, precisa, mas não para andar na rua gritando, fazendo, acontecendo, querendo Uhum. aparecer, sabe, essas coisas todas. Em termos que falaram da segurança nacional, eu sou a única mulher sobrevivente da minha turma, porque as outras já se foram, né? Eu estou aqui nos meus altos 75 anos. Eu faço um apelo a esses cidadãos que são representantes dos poderes das três Forças Armadas, homens, diante dessa grande educadora e humanista, que os senhores apresentem um plano para jovens que fizeram com os nomes deles marcados nas investigações, porque atenderam o chamado de alguém. Duas patrocinadoras têm que pagar o estudo deles, né? Treinamento para eles terem trabalho digno e tudo mais, no meu modo de ver, né? Então, a gente está trazendo aqui a entrevista, o conhecimento da nossa excelentíssima professora, com um currículo belíssimo, invejável da maioria das mulheres e até homens, tá? E a Hilda, Ok, tá? o Tá que trabalhando nós com os temos? objetivos da ONU, tá? E estou torcendo que a ONU escute tudo isso aqui e dê a oportunidade para ela para estar lá na COP27 também, porque é uma merecedora, viu, professora? A senhora é uma merecedora. Na realidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele tem como proposta estratégica não deixar ninguém de fora. É uma frase que está permeando todos os processos, não deixar ninguém de fora. Aí entra a inclusão, e nesse caso, esses meninos vão ter que estar inclusos para que aconteça, né? E os eixos disso primeiro, governança local, sociedade civil e
um setor privado. Então, seria né, um todo. Um tripé com bastante, cada um com a sua responsabilidade, somando, né? Então, a sociedade civil vai dizer para a questão de governança, o que a gente pode fazer, o que nós desejamos, são idas e vindas. Tem que ser recíproco as vontades e complementares. Nada, enfim, muito pelo contrário, é um caminhar, porque é constante, né, a nossa vida. Então, desde de 2015, quando tem os objetivos, a gente fala que a luz no fim do túnel vai acontecer e vai chegar em 2030 com essas áreas totalmente remodelada e atualizada de forma sustentável. E os nossos papéis são, os atores somos nós, né? Todos que podem atuar diferentemente, todos que vão poder se suprir as lacunas que tem em diversos setores da sociedade. Então, nós somos um povo, o Brasil, né? E a Marina é o nosso exemplo, é um povo bastante guerreiro, bastante enfático, nós temos potenciais demais, demais. Eu tenho 300 alunos por semestre, e às vezes eu digo que 40%, 50% deles não sabem o poder que tem, não sabe a competência que tem. Eu falo que lapido diamante, porque com que eles saem. E que a gente tem que fazer esse exercício de cidadania todos os dias, né? E incansavelmente. Não deixar que uma ação negativa apague, né, o seu elan, o seu entusiasmo, né? Eu sou daquela que creio que entusiasmo é ter um Deus dentro de si, um Deus ecumênico. E quando você tem esse seu Deus, você vai querer só coisas positivas, querer trabalhar, né, e ser protagonista, e não só ficar esperando as coisas acontecer. Eu falo que existe uma cultura ainda de muita dependência. Eu nasci, sou dependente de pai e mãe até 7 anos. Depois eu vou para a escola, sou dependente do professor e das pessoas que estão lá. Depois eu quero arrumar um emprego, quero que o patrão decida a minha vida, cuide da minha vida. Aí depois eu quero que o governo faça algo por mim. E você? Né? Você é um marionete? Porque nós somos muito competentes. Deus nos fez pleno de capacidade. Outra atividade que eu faço é capacitar deficientes para o mercado de trabalho. E eu fico maravilhada e encantada quando eu vejo que o deficiente tem muita eficiência, muitas vezes muito mais do que o dito normal, né? Porque não existe ninguém normal. Porque ele tem um monte de coisa guardada e eu desperto neles. Então, quando eu vejo eles muito bem, eu tenho meninos que estão há 10 anos dentro do atacadão, fazendo cesta básica, ele me liga, é surdo, né? Ele me fala, agora eu sou chefe da equipe. Então, um menino que estava lá em casa, que a mãe não valorizava, só falava, ele é deficiente, não serve para nada. E, na realidade, a gente, né, mostra. É muito engraçado, porque eu vejo a trajetória deles, eu acompanho, parabenizo, e aí eles falam, alguns deles falam, agora falta a namorada. Eu falei, eu tenho que abrir uma agência de matrimônio. Eles falam, porque quando estavam formando, eles falam o emprego. Quando arrumou o emprego e agora está, né, efetivo, nós temos em Guarulhos algumas empresas que são muito boas em termos de inclusão. Né? A Continental é uma das empresas que tem um monte de deficientes, um monte mesmo, é a que mais seleciona. E tem um carinho, e tem um pessoalzinho assim bom, trabalhando, dando o melhor, né, para aquela pessoa. Eu já tive pessoas que, quando foram selecionar, de uma grande multinacional, olhavam assim, eu faço um briefzinho, né, das pessoas, assim, a habilidade é comunicativo, digita bem, né, o outro, olha, trabalho introspectivo, então é bom alguma coisa que ele fique, né, não fique muito no externo, mas interno. E aí elas olham assim, tem a foto, olha para a pessoa, uma pessoa de RH. Olhou, toda elegante, bem arrumada, de blazer, né? E quando olhou, falou assim, nossa, mas eles são tão feinhos, né? Eu quase, só faltei, né? Sair das tamancas. Eu disse assim, pois é, eles são feios por fora, mas por dentro, diferente de você, que por fora é linda, e tem uma ação dessa, né? Perdi o cliente, não sei por quê. Perdi o cliente, mas não deixei ela levar ninguém. Aí ela falou, então dê aquele. Falei, não é produto para escolher no balcão, né?
Mas é isso, às vezes a gente não aguenta o limite do Então, é o próximo, né? humanismo, né, que a gente está falando, é o humanismo, né? Não adianta Humanismo. ser mais eleito, não adianta ser os que têm mais dinheiro, não adianta ser o que tem mais negócios, que tem mais carros, É tudo que paga coração. Tem mais, que ter né? coração. Está Tem que ter faltando, coração. tá faltando uma coisa que eu senti muito agora, perdão por falar, mas eu acredito que eu e todas as pessoas formadas pela DESG entenderam que nós cidadãos que aqui estávamos fazendo o curso, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra das Três Forças Armadas, aprendemos para termos da segurança nacional e da os secretários. Aqui, a minha colaboração, né, formada em 1994, convocando todos os colegas que Hoje eu fizeram quero curso aula, viu? para que todos pensem junto comigo, né? Talvez eu seja a mais idosa de vocês no momento, estou chegando aos meus 75 anos com muito orgulho, trabalhando desde os 12, gente, sem parar. Eu convoco aos formados da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra que respondam para mim ou me ajudem a resolver o que vamos fazer com esses jovens que ficaram aí chamados por algumas pessoas, patrocinados, eu não sei quem foi, não estou condenando ninguém, mas essa juventude foi enganada, Coitadinhos, foi coitadinhos, né? exposta, para sendo fichados, né? Estão ali com cadastros negativos, vamos dizer, como se fossem baderneiros, isso, aquilo outro. Talvez muitos nem trabalharam, talvez alguns não tenham nem pais, talvez alguns não tiveram chance de estudar. Foram numa crença que alguém fez uma farsa, dizendo que tem um artigo que fazia que as Forças Armadas estão fazendo não sei o quê. Tá? Tudo, assim, as informações muito para a todos os meus colegas, a todas as delegacias do país, a DESB, e como voluntários, então, formados em nome das três Forças Armadas, fosse um projeto nacional que vamos fazer para os futuros homens brasileiros e ficaram enganados por alguém que levou eles para isso. Né? E pior de tudo, eles é que foram os registrados. É o CPF, o RG deles daqui para frente, eles vão ter que trabalhar, arrumar trabalho, viajar e vão estar com essa situação apontada. Temos muitos homens valorosos dentro do sistema da DESE. Então, vocês veem as mais idosas de vocês, tá? Não tem a condição de ajudar. Assumiu, sentem falta. Né? Pais e mães provavelmente estão preocupados com os seus filhos, quando se, né, também ficaram aí, o que vai acontecer, né? Qual pai e mãe fica preocupado quando o filho sai para fazer uma situação dessa que tem tiro, tem não sei o quê, tem gente valente, tem, né? Todas nós mães, com certeza, e a senhora mãe, a senhora professora trabalhando com várias mães, não ficaram preocupadas com as situações de pavor até o que vai acontecer com eles na rua. Né? Então, passo a todas as pessoas, queridas professoras, as psicólogas, né, que vão ter algum trabalho junto com as nossas coordenadoras aqui, com a querida doutora Cacilda aqui, né? Sim, sim, sim. A missão daqui para frente, né? Veja que bonito também, por exemplo, para todas as mulheres, ela aqui, né, formada, estudando, continua estudando, está cuidando da sociedade. Quantas ocupações vocês viram, quantas áreas sociais que ela está atuando, quantas áreas políticas, inclusive internacionais, que ela está atuando. E nós estamos felizes nessa edição número 250 de trazê-la como exemplo para a mulher paulista, paulistana, que ela é, e que seja ela o modelo, a inspiração todas as outras. Não adianta a gente andar caminhando na rua, balançando bandeira,
e não sei o que mais. E olha a vida da pessoa, ela não está fazendo nada de útil e prático. Gente, no Brasil, a gente precisa de pessoas com projetos, com estudo, com trabalho, com dedicação e com vocação de fazer com que o nosso povo, os nossos jovens, sabe, sejam pessoas admiradas no mundo inteiro, sejam respeitadas no mundo inteiro, tá? Sim. O meu grande Tá aí. abraço a todas vocês e deixa a senhora me dar o finzinho aqui dessa nossa conversa, com a sua É, sabedoria. uhum. Na realidade, né, a gente já teve como exemplo a pandemia, né, que é o antes e depois, né, e eu creio que a questão política é a mesma coisa, vai ter o antes e o depois. Então, medidas corretivas ou medidas assertivas a partir de, eu creio que vão ser tomadas sim, né, do mesmo jeito, porque é algo que fica sem controle no momento, né? E a partir de você vai traçar metas. Então, é um panorama que não se estava previsto, assim como a Covid. Então, eu creio que as instituições, né, tanto governamentais, educacionais, vão buscar resgatar, né, esse cidadão que estava lá no meio dessa massa de manobra, São massa de meninos, manobra, então, é. e vão ser, né, adequados à realidade atual. Eu costumo dizer que, assim, eu gosto muito do Frei Beto e de outros, mas ele, porque ele fala que ser humano é lutar pela plenitude da vida. E plenitude, entende-se, todas as áreas, né? Comportamental, social, física, psicológica, isso que é pleno. E colocar essas pessoas dentro dessa questão, né, ou direcioná-lo para isso, é o papel de todo educador. Né? Eu fico triste quando eu vejo, tenho amigos que chegam na segunda-feira desanimado para dar aula, começar a Ah, ser muito desanimado. Eu fico muito triste, porque eu falo, gente, nós temos que ser a chama acesa constantemente para os nossos alunos. Você não pode chegar lá do ano criticando isso, criticando aquilo. Você pode fazer um referencial, mostrar, mas a gente tem que ser positivo. Tem que mostrar que tem luz no fim do túnel. E eu brinco que eu consigo, assim, sabe, cuidar desse ser humano, cuidar entre aspas, porque às vezes ele está lá tão tristinho que eu vou lá e falo, tudo bem, querido, algum problema? E ele vem e fala que a mãe aconteceu isso, aquilo, aquilo. Então, ver o aluno não só com aquele... Eu brinco na minha instituição que eu dou aula, quando eles falam cliente, eu falo, ele é cliente da instituição. Meu, ele é aluno. Eu não vejo ele como um cifrão que me paga lá, que o salário vem dele. Eu respeito e sei que o salário vem dele, mas eu quero tratá-lo como ser humano, independente, né, do curso. E aí, muitas vezes, eu tenho também uma fala que eles ficam bravos lá, meus colegas, que eu sou idealista, que eu só vivo dando risada. Eu falo, uai, eu sou feliz, né, e gosto muito do que eu faço. Então, por isso que eu estou alto astral e para cima. Tem professor que fala 50% mais um dos meus alunos entendeu, tá bom. Eu falo, 99% para mim ainda não tá bom. Porque esse 1%, eu vou ver aonde que eu falhei, né? Porque eu quero a pessoa plena, né? Eu quero a pessoa, né, não deixando ninguém de fora, que é o máximo, né, da, das ODSs, né? A gente trabalhar o indivíduo plenamente, dar um exercício de cidadania. Eu dou aula de ética. Tem salas de terceiro, quarto ano que os meninos já se acham muito bons. Quando eu chego, ele fala assim, ética? Aonde que a gente acha isso? Eu digo dentro do seu coração, dentro do seu lar, dentro do espaço que você convive. É ali que você vai achar a ética. Aí eles ficam, ô pro, tipo, né, que eu estou dando bronca. Eu falei, não, porque ética, filha, é de berço. Ética a gente trabalha todos os dias. A gente não pode... Então eles acham que a disciplina, nossa, um semestre para falar de ética, né? E é pouco, né? Porque eu começo com a Declaração dos Direitos Humanos, passo por todos os planos, e é muito gratificante quando se termina o ano, eles falando, pro, gostei, viu? Gostei, eu tinha outra visão, foi muito boa. Mas eu brinco, eu só faço dançar, eu só falto dançar cancan lá na sala de aula, para poder fazer eles entenderem. Eu uso a neurolinguística, né? Visual, sinestésico, auditivo, agora o digital, porque de uma forma ou de outra ele vai assimilar, né? Quem é visual, quem é o sinestésico, porque para mim, se eu não tiver
lógico que 100% né, é uma utopia, mas eu sou utópica, eu A falo, né? maioria. Então, mas é muito importante. É muito importante que todos bebam da água que eu estou fornecendo, nem que seja um golinho. E Bom, assim, e vamos nós mulheres nos espelharmos na Marina, que é uma mulher que foi aplaudida de pé. foi. Muitas instituições, mais de 10 países procuraram ela para falar do Brasil, e o Brasil é tido, né, gente, como celeiro do mundo. E que seja não só celeiro de grãos, mas celeiro de cultura, celeiro de pessoas altruístas, pessoas que buscam o bem, que colaborem, né? Às vezes eu falo para as pessoas que estão depressivas, eu falo, vai fazer um trabalho voluntário, né? Que é tão É, importante, porque você vai dar de si. Às vezes ela fala, eu não sei, não tenho nada para dar. Aí eu digo assim, vai na ILPI, no antigo asilo, pentear o cabelo das senhoras, passar uma basezinha na unha. qualquer Isso coisa aí que não você tem pessoa valor, feliz, não né? sabe o valor que tem. Eu falo, você fala que eu não sei fazer nada? Sabe muito, vai contar história, né? Vai ler um livro. Né? Eu leio livro para cego desde os meus 15 anos. E eu É, amo, porque a cada leitura eu cresço, porque o envolvimento das pessoas e o retorno que ele dá me faz ver a obra totalmente diferente. Então parece que foi a primeira vez que eu li. Então isso é muito positivo. É esse o meu então, recado. doutora, Vamos ser eu, eu, protagonistas. eu achei extraordinário esse seu final, né? Que estamos falando aí para o Espaço Mulher, não é? E na edição número 250, gente, então a gente não começou ontem, são 250 meses, todos os dias ali um pouquinho, e com a honra de estar com a senhora aqui, porque realmente a senhora é um modelo, é um exemplo de mulher brasileira, né? Nas atividades sociais, nas atividades acadêmicas, mesmo tendo passado dificuldades de saúde, a senhora uma heroína, né? Carrega as campanhas também com relação às pessoas, trabalha na área espiritual com a capelania. Então, tem alguém lá chorando, sofrendo, alguém está na hora da morte, ela está lá naquele momento. Assim, ela está na hora de um batizado, assim, ela está sendo, né, aquela palavra amiga. Né? Eu gostaria muito que todas as mulheres, principalmente aqui do estado de São Paulo, né, que ela é uma paulistana da Gema, tivessem a chance que ela inspirar nela, né? Como ela está se inspirando na liderança da Marina, né? Que realmente até eu me emocionei porque eu vi um vídeo ela chegando recentemente no local e as mulheres se voltam assim, né? Que ela está chegando, muito bonita a cena, né? Se voltam assim, uma levanta e vai lá e abraça ela, né? E eu fiquei pensando assim, quantas de nós Gostaríamos, né? poderíamos ser ela? Quantas? Quantas Uhum. nós poderíamos chegar assim, internacionalmente, todas pararem, nos olharem, se levantar alguém, nos dar um grande abraço, né? Muito bom. Então, ela é ela é um exemplo mundial, como a senhora está sendo esse exemplo socioacadêmico e social, né? A senhora é um exemplo em 3 esferas, né? E devemos segui-la? Não, sim, vamos ser sinceros, por que não? A gente não iria perder um tempo com algo que não fosse, ou alguém, né, com um grande exemplo. Então, numa edição festiva, e mais festiva ainda, né, recomendo depois que o pessoal leia, que a gente vai estar publicando de novo, é a Declaração dos Direitos Humanos, né, que estamos comemorando 74 anos da Declaração. Né? Felizmente, eu nasci bem pertinho dessa fase, que eu nasci um pouco antes, mas é realmente muito legal. Né? Então, é uma Bíblia e poucas pessoas sabem que ela é ratificada nas primeiras entradas lá da Constituição de 1988, considerada a Constituição Cidadã. Mal começa no preâmbulo, ratifica todos os direitos humanos nós, conforme a declaração. É inadmissível. Uhum. Falando em declaração, esqueci de falar do Laudato em si, que foi Uhum. pelo Papa, colocado também junto com Sim, 2015, que ele fala muito simples, sobre o cuidado da casa comum, uma relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta. É sim, sim. fantástico essa frase dele, né? Então, Uhum. casa comum, o país, o mundo, é comum, É. porque os reflexos, por exemplo, de uma guerra muito distante da gente, a gente recebe. Então, É. qualquer
comunidade global, ela age no local. Então, vamos cuidar dessa casa comum. Se cada um cuidar do seu pedacinho, o todo fica mais Da sua fácil. parte, né? Então, Não, mas Laudato Si, quem puder ler, junto com a declaração, porque eles têm muito a ver, né? E foi muito sábio o Papa colocar isso, né? Porque sobre o cuidado da casa comum, a relação íntima, né? Entre os pobres e entre a fragilidade do planeta. Então, ele faz de tudo. Professora, eu acho assim que é inadmissível em pleno século XXI, até tem advogadas que nunca leram a Declaração dos Direitos Humanos. Advogados também, tá? Eu acho inadmissível, né? Porque aquilo ali teria que ser a Bíblia nossa de comportamento diário até mesmo, né? De exigir esse tratamento e dizer. Tenho tido uma surpresa muito desagradável, né? Quando eu digo para as pessoas, você já leu a Constituição, o artigo 5º, as pessoas, o quê? Infelizmente. Desculpa, mas eu tenho que... Quer dizer, o artigo 5º está praticamente toda a descrição dos direitos daquela pessoa e de todos os outros, né? E temos que parabenizar o nosso Senado, que ultimamente, com o trabalho da Câmara Federal, fizeram uma reorganização, botando nos crimes atuais, né, espaçando tudo isso, distribuindo, né, que antes estava o artigo inteiro, a gente não sabia quais os crimes que estavam atribuídos, né? Agora, felizmente, convido todo mundo a ler, que o Senado está com todas essas correções prontas da Constituição brasileira, e ali a gente vai ver se está cometendo crime ou não, se alguém está cometendo crime contra nós, está o número da lei e as penas, que eu acho que é muito importante, que as mulheres também podem ser punidas, também têm que pagar indenizações, elas não estão fora do contexto de, como cidadãs, tá? Não cometer crime contra as outras, né? Porque essa coisa, às vezes, de competição desenfreada, e a pessoa despreparada não sabe que está cometendo um crime, né, de direitos humanos contra outras. São crimes inafiançáveis, quer dizer, não adianta pagar uma fiança, vai acabar. Imprescritível quer dizer o seguinte, não entrou na justiça hoje, mas daqui a 10, 15 anos pode entrar. Entendeu, gente? Então, temos que começar a nos olhar como cidadãs responsáveis, porque a gente pode ser punida. E outra coisa legal que mudou bastante, que as pessoas têm que tomar cuidado, é que agora a associação criminosa é a partir de 2 pessoas. Não é mais aquela coisa que tinha que ter 4, 5 e tal. E isso, as mulheres também estão sujeitas à mesma condição e penalidade e respeito. Então, eu creio que aqui nossa reunião hoje foi muito proveitosa, né? Foi uma aula, professora. A senhora foi o nosso grande exemplo brasileiro nesse momento, embora a senhora está se esperando na nossa Marina lá internacionalmente, né? Mas a senhora, com certeza, o nosso exemplo da capital de São Paulo aqui, né? Para quem nasceu aqui e se orgulha de ser paulista, paulistana, a senhora é nossa heroína, porque o que a senhora faz, eu aposto que a gente pode fazer um concurso, ninguém bate as suas atividades sociais, entendeu? Acadêmicas e tudo mais. Tá? De gratidão mesmo, me sinto altamente honrada. Né? Deixo aqui para a senhora finalizar como lhe achar melhor. Né? E muito emocionada mesmo de ter a senhora aqui, né? Porque é tão jovem ainda perto de mim. Né? Verdade, tem idade para ser sua mãe praticamente. Né? As felicidades, Deus abençoe tudo, né? A sua vida, linda trajetória. Muito orgulho de trazer a senhora nesse final de ano aqui na nossa edição festiva de 250 números, ressaltando que o nosso trabalho é feito desde 1981. Fui a primeira mulher a registrar a empresa de editora da área de comunicação integrada, de abordar direitos humanos nessas áreas, de fazer eventos sociais para ajudar, captar fundos para ajudar as obras que precisavam. Então, nosso trabalho não é de hoje. Nosso ativismo, né, tem todo esse tempo aí, de 1981. E a gente veio para cá em 1985, e ao entrar em São Paulo, tivemos a felicidade de receber de surpresa, né, uma reunião no Parlamento Latino-Americano, com jornalistas internacionais, sindicatos e tudo,
tá? E dentro, então, estava o pessoal antes chamava-se Unifem, tá? Não ONU Mulheres, né? Estavam lá e a gente foi recebida e sabe o que aconteceu? A gente foi orientada para saber todos os crimes que poderiam ocorrer conosco em São Paulo. Que beleza. Então, o que ocorria com as mulheres antes no jornalismo, lamentavelmente está pior agora, né? Então, Infelizmente. infelizmente, né, o desrespeito é muito grande. E nós temos um tratado agora que é feito através da ONU Unesco, né, que é exatamente a punição de todos os crimes que ocorram contra as mulheres jornalistas. Tá? Existe uma penalização muito grande, tá? E estou deixando aqui em alerta, e nós vamos estar publicando esse aqui também lá no Elizabeth Mariano, que a gente põe Elismari, né, que é um canal também que a gente tem de publicações, tá? Então, os Uhum. nossos países aqui também, né, as nossas jornalistas amigas, a luta é grande, né, mas a gente está tendo a proteção da ONU e da Unesco atualmente, né? Temos um tratado para nós que até então não existia, e convocamos aos governantes do governo federal, as forças militares, até as veteranas aí, né, as instituições passem, e as pessoas, se não respeitarem, estão cometendo um crime de direitos humanos. A gente está fazendo essa declaração também. Ok. Deixa a senhora finalizar aí. Foi uma alegria, querido. Você é uma enciclopédia. Fala aí. Na realidade, eu quero terminar agradecendo muito a possibilidade de estar aqui, e que eu sempre faço com muito carinho, muito amor, sei Obrigada. da importância que tem, né, essa atividade, que tenho amigas poderosas também atuando e prestando serviço, a minha professora, né, a doutora Cristina. Então, muito, muito interessante. Eu quero simplesmente falar assim, que essas leis, elas foram feitas pelo povo, para o povo e para as futuras gerações. Então, somos nós os responsáveis, não tem outro, somos nós. Ou nós fazemos ou nós fazemos. E vamos estimular, vamos ser agente multiplicador dessa ideia, né? Vamos fazer com que as pessoas tenham o ânimo, né? Ânimo mesmo, de ânima, né? Que é um sentimento positivo em cima disso. Desejo a todos, assim, tudo de melhor, e repensem quantas litros de água tem no seu guarda-roupa. Eu tenho uma lista quanto de água gastou para cada coisa, e a gente fica apavorada quando vê isso, né? É verdade. Então, bastante saúde e paz, e vamos em frente, né? Porque a É, gente tem muito para dar, viu? E não se economize, né? Eu falo, gente, não se economize, ai, não dá, não sei. Faça o seu é. melhor, com certeza vai dar certo. E quando Até mais. fizer isso que a senhora está dizendo, elas vão se inscrever na história, né? Eu acho que as pessoas esquecem que as atividades delas continuadas, né, as defesas de causas, enfim, elas estão se inscrevendo desde o ambiente regional, né? Sim, Então, às vezes, foi tido chegar, como foi o caso da Marina, que a senhora falou, que hoje ela é uma autoridade internacional, quer dizer, veio de um ambiente, né, mais inóspito, com mais dificuldades que talvez todas nós, né? Então, é isso, quer dizer, o negócio é começar e começar certo e continuar certo. ok. Gratidão, minha querida. Gente, um Eu grande vou, abraço. As mulheres esteve hoje em traje de gala, né? A gente pôde falar uma coisinha que é muito facinha, que eu uso, é assim, gente, a palma da mão. Primeiro, positivo, sempre. Segundo, ter uma indicação, indicador, aonde eu vou, qual é o rumo que eu vou tomar. Depois, esse maior de todos, é o compromisso que a gente vai ter com isso que eu defini. Depois, esse é aliança, é a responsabilidade, né? Você se, né, aliança com o bem. E por último, o prazo que é rapidinho, tem que ser curto porque o mundo gira velozmente. Então, use os é, 5 um amor. itens que vocês vão ficar bem. Gostei, gostei. Ela é sempre didática, assim, ela é sempre alegre, ela é sempre poderosa e muito criativa, gente. Vocês vão amar de levá-la para fazer palestra aí nas entidades de vocês, nas empresas, com certeza, tá? Gratidão, minha querida. Um grande beijo no Tchau. coração de todas vocês. Né? Se puderem transmitir essa entrevista gloriosa, né? Que teve até uma aula aqui, praticamente, vários assuntos. Né? Salve, passe para suas amigas, passe para os seus colegas, passe para os seus familiares.
nós estamos numa outra fase de nos tornarmos as mulheres atuantes, né? E ultrapassar essa violência que a gente está vendo, essas coisas desagradáveis, né? E tem um pensamento que esqueço o autor que diz assim: todas as mães são mães de todos os filhos. Sabe quem é o pensador? Não me lembro, né? Foi muito importante. Todas as mães são mães de todos os filhos. Procurem aí que vocês vão descobrir. Então, os filhos que estão por aí fazendo coisas que estão se prejudicando, né? Todas nós podemos educá-los, acolhê-los, apoiá-los, né? E ser amigos das mães que estão passando fases difíceis, né? Hoje em dia está muito difícil ser mãe. Os filhos estão sendo convidados a várias coisas que correm riscos também, né? Então, tá? Feliz Natal aí a quem a gente não tiver a oportunidade de conviver, tá? Um ano novo, né? Feliz, a gente já está se preparando nessa fase de transição, tá bom? Grande beijo, até a próxima edição.